Um dos mais importantes legados que constituem o Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes é aquele que foi oferecido por Maria Lucília Moita. Maria Lucília Moita é uma importante pintora que não nasceu em Abrantes, nasceu em Alcanena, mas que viveu grande parte da sua vida em Abrantes. Ela considerou desde muito cedo que a sua obra, não só de pintura, mas também de poesia, não era apenas para ser fruída por ela, pelos seus amigos, pelas pessoas que comprassem os seus quadros, mas podia ter também uma dimensão educativa mais vasta. Portanto, esta mulher que simultaneamente pintou e escreveu poesia e prosa poética é uma figura que não é apenas uma figura local, é uma figura nacional. Ao longo da sua obra, nós sentimos que todas as grandes transformações da arte do século XX, particularmente a pintura, se refletiram na sua obra e, portanto, a obra de Maria Lucília Moita reflete precisamente o que foi a transformação da arte no século XX, daquilo que seria uma poética mais naturalista, mais ligada à representação do real, até à abstração e depois, no final da sua vida, uma recomposição figural em que todos os elementos anteriores ficaram envolvidos. Maria Lucília Moita, como muitas das mulheres do seu tempo e da sua classe social, teve uma educação essencialmente privada com o João Reis, filho do pintor Carlos Reis, e que naturalmente a influenciou dentro dos princípios do naturalismo tardio. E é exatamente essa a primeira fase que caracteriza a sua obra, até ao momento em que, insatisfeita com os resultados que obtém, apesar de muito elogiada pela crítica, Maria Lucília Moita decide mudar. Ao longo do percurso que nos mostra a evolução da pintura de Maria Lucília Moita, encontramos também momentos em que a sua poesia está presente e que, de alguma maneira, comenta as próprias imagens. Portanto, são imagens literárias associadas a imagens picturais. Quando Maria Lucília Moita sentiu que o seu naturalismo não a satisfazia, apesar da boa recepção que teve junto do público e da crítica, ela virou-se para uma poética mais geometrizada. E isso deu origem, precisamente, a quadros como este ou estes que se encontram deste lado e que são claramente representativos dessa geometrização das formas, que é um primeiro movimento de reação contra o naturalismo da aprendizagem, o naturalismo herdado. No entanto, a insatisfação continuou. Maria Lucília Moita não estava ainda satisfeita com a tal fase que ela chamava de dura, demasiadamente geometrizada. E então, efetivamente, iniciou uma experimentação. E essa experimentação, utilizando outro tipo de materiais na sua própria pintura e não já os materiais da tradição, deu como resultado esta obra, este portão azul, que é um momento em que, utilizando novos materiais, Maria Lucília Moita se projeta na exploração de novas experiências pictóricas. Essas experiências pictóricas vão acabar por conduzi-la a uma aproximação cada vez maior dos motivos, a um ponto que, a certa altura, partes dos seus quadros já são quase perfeitamente abstratos. Ou seja, não tem uma definição do motivo, ou então o motivo está tão presente que a sua execução é verdadeiramente abstrata, com pinceladas rápidas e com a dissolução progressiva desses motivos. Esse processo de experimentação vai conduzi-la à abstração. Não deixa de ser interessante que, logo após o 25 de Abril, Maria Lucília Moita participou em duas exposições na Sociedade Nacional de Belas Artes. Uma chamada Figuração Hoje, outra chamada Abstração Hoje. Portanto, as pessoas entendiam que a obra de Maria Lucília Moita podia integrar-se quer numa renovação da figuração, quer na pura abstração, como nós encontramos precisamente aqui à nossa volta. A abstração de Maria Lucília Moita foi designada pelo pintor Lima de Freitas como orgânica, na medida em que ela, de alguma maneira, mostrava sinais como se fosse de tecidos celulares. Não é? A aproximação era tanta aos motivos que quase que os desintegrava nessa composição celular. No entanto, também esse caminho se revelou esgotável
exatamente, há um momento em que todas as nossas experiências dão o que tinham a dar e é necessário passar para outros momentos. E Maria Lucília Moita considerou que, de facto, teria que reinventar outra vez o seu ponto de partida, a paisagem, mas não a paisagem que os olhos veem, a paisagem interior. E é exatamente isso que vai conduzir a sua última fase, aquela em que ela reinventa a paisagem, mas uma paisagem interior, não aquela que os olhos veem, mas aquela que a mente sente, a mente procura explorar, e isso, inclusivamente, está também presente na poesia e na prosa poética que escreveu em contraponto a todos os momentos de grande criação artística. No legado de Maria Lucília Moita houve a preocupação de reunir todo o tipo de obras que Maria Lucília Moita realizou. Não apenas a sequência da sua evolução pictórica, como ela própria designou, e que consta do livro que realizou ainda em vida, editado pela Câmara Municipal de Abrantes, mas também os géneros diferentes que Maria Lucília Moita gostou de tratar, como a natureza morta, a paisagem nas suas diferentes modalidades, desde mais desintegradas a mais naturalistas, até finalmente as que são globalmente a paisagem interior, portanto uma paisagem que não é vista pelos nossos olhos, mas sim sentida na mente, e o retrato, que Maria Lucília considerava de alguma maneira como a paisagem de um rosto. Curiosamente, apesar de ter retratado pessoas da sua família, muitos amigos, ela preferia claramente as figuras do povo, que retratou de uma forma intensa, mostrando por vezes situações de doença, situações de ansiedade, ou então pura e simplesmente as marcas do trabalho e do tempo no rosto das pessoas. A exposição termina nesta primeira fase de apresentação do legado, uma vez que no futuro poderão ser apresentadas outras narrativas feitas a partir do legado, porque o legado é suficientemente grande para que ele seja apresentado rotativamente em diferentes exposições, sempre com longa duração. Portanto, esta exposição estará provavelmente 2 anos e ao fim de 2 anos será renovada. Uma das questões mais importantes era a presença do desenho. Todo o grande artista é sempre um grande desenhador e Maria Lucília Moita não escapa a essa regra. E, de facto, uma das questões fundamentais, quando ela escolheu as obras que se destinariam ao seu próprio legado, a presença dos desenhos foi fundamental. Desenhos que acompanham desde o início da sua carreira até estes que ocupam a parte final da exposição e que são os últimos grandes desenhos a carvão que realizou, já completamente ou quase completamente abstratos, noutros casos com alguma figuração, mas sempre uma figuração transcendida, e que são, efetivamente, o seu grande legado para a posteridade. À saída da exposição está, talvez, uma das mais pungentes peças de Maria Lucília Moita, um dos seus rostos de Cristo, em que toda a sua poética criativa e, ao mesmo tempo, também o seu profundo sentimento religioso, que perpassa também pela poesia, estão patentes na quase abstração com que o rosto do Salvador é tratado e na gestualidade que está presente. Estão todas as características da última fase da pintura de Maria Lucília Moita e também aquilo que representa muito do seu contributo para uma visão do mundo otimista e salvífica.